CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Onze horas e 8 minutos, estamos aqui ao vivo com Gilberto Sudré e o tema do dia é o doxing. Que crime é esse, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? O doxing é uma prática criminosa que, resumidamente, significa a exposição pública de informações privadas de alguém na internet sem o consentimento dessas informações, né? De ter essa publicação, né? Assim, existem vários aspectos envolvidos nesse crime. Muitas vezes, né, o criminoso, ele não precisa ser um hacker para acessar os dados, já que tem muitos dados vazados na internet, né? E aí a vítima pode ter sido vítima de um vazamento dessa situação, né? Então, o termo ele vem do inglês, chamado de dropping docs, que é basicamente de dropping documents, ou seja, jogando, né? Ou seja, lançando documentos na internet, né? Basicamente essa é a ideia. Então, é a publicação de dados privados sem o consentimento e muitas vezes vai expor, né, essa vítima a outras pessoas, a informações que ela não gostaria que fossem publicadas nessa questão. Quase sempre o doxing ele possui objetivos maliciosos, como, por exemplo, intimidação, assédio, humilhação, silenciamento de indivíduos, né, ou até uma forma de vingança pessoal, ou, que a gente tem, infelizmente, muito frequente atualmente, o cyberbullying, né, ou seja, o bullying digital, onde pessoas fazem, alunos, colegas, fazem um bullying na internet de pessoas que eles têm algum tipo de desavença nessa questão. Geralmente, os dados vazados são o nome completo, endereço residencial, número de telefone, local de trabalho ou onde ele estuda, informações de familiares e amigos, fotos pessoais e privadas, que é uma questão bastante grave, principalmente quando fotos são fotos privadas ou fotos de conteúdo sensível, endereço de e-mails e perfis privados de redes sociais. Tá? Então, esses são dados, veja que nesse conjunto de dados vazados, muitos são dados realmente bastante sensíveis, que podem expor, né, ou até fazer um tipo de humilhação com a vítima, nesse caso. Né? E aí a pergunta é como é que os criminosos coletam as informações, né? Ela pode imaginar que ela foi vítima de alvo de um hacker, né? Mas, na verdade, nem sempre isso é o caso. Na verdade, na maioria das vezes, esse não é o caso. O normal é que os doxers, né? Ou seja, aqueles que fazem o doxing, eles apenas sabem como procurar, né, dentro da internet, usando algumas ferramentas públicas, essas informações que já foram publicadas em algum local. Infelizmente, tem vários portais na internet que ficam varrendo a internet, buscando dados pessoais, criando um banco de dados e franqueando isso de forma gratuita ou paga, essas informações para terceiros, né? Ou seja, a gente sabe que através da LGPD, através de uma série de leis, isso é proibido, ou seja, se eu não dei consentimento de publicação ou de compartilhamento da minha informação, isso é um ilícito nesse caso, né? Então, você tem registros públicos, né? A própria parte de engenharia social também, ou seja, o doxer ele faz algum tipo de abordagem à sua vítima para tentar enganar e tirar algum tipo de informação pessoal importante nesse caso. Então, essa é uma questão. E aí, a pergunta que é como se proteger do doxing, né, para isso. Então, adiantando já, é uma questão bastante difícil, porque a gente tem que interagir muitas vezes com sites, a gente tem que colocar informações pessoais para ter acesso a uma série de serviços na internet, e esses serviços muitas vezes não protegem corretamente os dados que são vazados. Então, essa é uma questão, né? Então, esse é um item. Mas a gente pode minimizar esse risco, né? Ou diminuir esse risco, revisando, por exemplo, nossas redes sociais, deixando só os dados disponíveis para amigos, próximos e familiares, né? Evitar postar fotos com detalhes da localização e da família, nesse caso. E na questão de fotos, uma coisa importante também você deve publicar fotos quando você saiu do local. Você não está mais lá. Então, você foi a um restaurante, foi a uma festa, você tirou fotos lá no local, né? E você vai postar isso na rede social depois que você não está mais lá. De forma que você, não vai poder ser rastreado, né? Porque você estava naquele local, naquele momento, nesse caso. Então, essa é uma situação, né? É interessante você verificar suas redes sociais e verificar as configurações de privacidade, para que esses dados, né, como nome completo, endereço, e-mail, né, sejam visíveis apenas para familiares e amigos, né? Essa é uma questão, né? E é uma outra prática interessante, né, até a gente poder avaliar
o nível de exposição que a gente tem na internet é o que a gente chama de ego search, que é você fazer a pesquisa contra você mesmo na rede social ou na internet e verificar, por exemplo, no Google, no Bing, né? Você pesquisa lá o seu nome com entre aspas, né? Para ver o que a rede social ou a internet traz a seu respeito. Então você faz uma pesquisa contra você mesmo, porque essa pesquisa que você fez, o atacante, o criminoso também vai poder fazer. Então você vai ter uma ideia, né, do que você está exposto na rede social, nesse caso, né? E aí, se você foi vítima do doxing, né, a primeira coisa a fazer é você agir rápido, né, com calma, para você, por exemplo, trocar as senhas das suas redes sociais, denunciar as redes sociais e pedir aos seus amigos que denunciem aquele perfil que está publicando ou publicizando seus dados pessoais, para que a rede social ela bloqueie esse perfil nessa questão, entre nos perfis das suas redes sociais e feche, né, todas elas, evite comentários, feche o acesso, transforme em contas privadas, se não são contas privadas, exatamente nessa questão. E por último, fazer um boletim de ocorrência, levando essas provas todas de vazamento para a delegacia. Entendido. Que é aí que você prova que você sofreu, né? Exatamente. Então você faz o print de todos esses dados que foram publicados, o perfil que publicou os seus dados pessoais indevidamente, leva para a polícia e eles vão saber como fazer esse tipo de investigação, né, na rede social ou nos perfis que foram utilizados para isso. Entendido. Nossa, que coisa, hein? Exatamente. Infelizmente, isso está muito comum, viu, Fernanda? Assim, principalmente em questões de discussão na internet, de desavenças, e os criminosos, eles realmente expõem para tentar humilhar, né, ou até silenciar pessoas na rede social. Entendido. Tá certo, hein? Vamos pro golpe? Mais um, né? Vamos lá. Além desse, né? Exatamente. O golpe tá aí. Muito bem, Fernando. O golpe dessa semana é, na verdade, uma sugestão de um ouvinte nosso, o Júnior, né? Ele pergunta se a gente poderia falar de golpes com cartões de aproximação e como se proteger. Bom, vamos lá, Júnior. Então, primeiro, né, o pagamento por aproximação virou o queridinho do Brasil, né? Ou seja, muitas pessoas utilizam aquele pagamento por aproximação e é uma modalidade segura. Esse não é o problema, assim, não tem vulnerabilidade em relação ao pagamento em si, nesse caso, né? Mas a questão é que você tendo a aproximação de uma maquininha de POS, a maquininha dessas de débito ou crédito, a um cartão habilitado com o pagamento por aproximação, esse pagamento vai ser feito, esse débito vai ser feito, e muitas vezes tem um limite, né, de saque ou de pagamento sem exigir a senha para isso. Então, ou seja, esse é um ataque, infelizmente, que tem havido alguma ocorrência aqui no Brasil para isso. Então, ou seja, quais os cuidados que a gente tem que ter em relação a isso? Primeiro, você pode estabelecer na sua aplicação do seu banco um limite máximo de transação por aproximação, né? E aí você vai ter lá R$50, R$100, quer dizer, você pode até ser debitado, mas o prejuízo não vai ser tão grande assim, nesse caso. Você pode também, via aplicativo do seu banco, desabilitar pagamento por aproximação. Isso é uma outra alternativa que você então vai eliminar essa situação, né, para isso. Você deve também habilitar no aplicativo do banco o alerta, né? Se houver alguma transação com o seu cartão, ele vai alertar você no seu celular, e se não for você vai exatamente poder reagir, cancelar aquela transação, né, que foi indevida nesse caso. E por último, né, daí para o nosso 21 Júnior, você pode utilizar também carteiras especiais, ou seja, que bloqueiam o sinal do pagamento por aproximação quando o cartão está dentro dessas carteiras. São carteiras que não são caras, carteiras são preço bastante acessível, o preço de uma carteira convencional, só que ela tem uma blindagem internamente de que quando o cartão está na carteira, a carteira está fechada, você pode até chegar a carteira próxima de uma máquina dessa de pagamento e não vai acontecer nada, porque o sinal, né, do NFC, do pagamento por aproximação, não vai chegar até o cartão. Então, algumas dicas aí para você, para quem está nos ouvindo aqui, se proteger em relação a esse tipo de golpe. Entendido. Vou fechando aqui com a pergunta da ouvinte. Como que ela rastreia, não é isso? Gilberto, bom dia. Ela está perguntando como é que ela faz para buscar essas informações sobre ela na internet, como você falou. Então, uma pergunta bem legal. Você vai lá nesses buscadores convencionais, né, seja Google, Bing, DuckDuckGo, e vai lá no campo de pesquisa e digita o seu nome completo entre aspas, ou o seu nome e sobrenome entre aspas.
ele vai fazer uma pesquisa na internet e vai trazer textos, mensagens e fotos até que foram cadastradas com o seu nome, que tem lá a ligação com o seu nome. Então você vai poder saber exatamente o que a internet já sabe a seu respeito nessa situação. Explicado então, né? Explicado. É isso. Gilberto, até sexta, hein? Bom dia para Obrigado. você. Obrigado, Fernando. Obrigado, ouvintes, pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia. Até lá.